Hoje eu quero expressar, sabe, toda a minha gratidão, ai, que tá aqui dentro de mim guardado, porque eu tive uma verdadeira experiência de leitura lendo Um Teto Todo Seu, com o oferecimento de páginas de Eutep, porque eu ganhei esse livro desse grupo de pessoas muito misterioso, mas muito especial, que me fez ter realmente uma experiência muito única de leitura. Então vamos lá conversar um pouquinho, sem spoilers, de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, nessa edição de Antofágica, que está impecável. E já adianto que vou mostrar detalhes da edição, vou me deparar aqui um tempo para vocês apreciarem a capa, vou trazer algumas referências, então calma, coração aí, que vocês vão conhecer um pouquinho de eu folheando essa edição também. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal falo sobre livros que eu já li, que eu estou lendo ou que eu pretendo ler, faço coisas resenhas, blog de leitura, unboxing e muito mais. Então, se é a sua primeira vez por aqui, muito obrigada por visitar o meu cantinho, o meu teto, o meu quarto todo meu. Se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder as notificações, os vídeos novos. Dê um like no vídeo logo no início para me ajudar na divulgação. Comenta, me dê sugestões de temas para próximos vídeos. E se for comprar Um Teto Todo Seu ou qualquer coisa na Amazon, por favor, use o meu link que fica sempre na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você me ajuda com uma pequena comissão, sem gastar nada em suas compras, nada mais em suas compras. E dessa forma, é o meu único retorno financeiro atualmente com a produção de vídeos aqui para o YouTube. Então, é uma forma de você me apoiar. Eu estou fazendo aniversário dia 22 de maio. Aceito presentes, está tendo uma programação toda especial de para presentear vocês também, né? Vai ter sorteios, então acompanha toda essa programação para ficar de olho nos sorteios e também nos vídeos produzidos especialmente para vocês. E na semana do meu aniversário vão ter vídeos todos os dias também. Então, fica por dentro aí que tá valendo muito a pena acompanhar esse mês, tá? Eu aceito presentes, tem uma lista de coisinhas desejadas da Úrsula que fica ali, o link fica aqui na descrição e é só entrar lá e escolher alguma coisa. Eu vou amar receber um presente seu, tá? Então vamos conversar um pouco sobre Um Teto Todo Seu. Eu vou começar a falar sobre esse livro, ó gente, tem muitas anotações, pelo recado. Eu acho que vai ser legal ler esse recado para vocês. Chegamos para essa outra visita ao som de Triste, Louca ou Má. Francisco El Hombre. Ao abrir essa mensagem, se desejar, nos indique uma música, um livro, um canal do YouTube. Essa ciranda será por lá. De beijos de Eutep. Para entender qual canal, qual música, qual livro eu indiquei, volte lá no primeiro vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas eu achei muito interessante ler esse recado para vocês, porque essa música, ela casa muito bem realmente com o livro. E eu vou deixar aí, como o YouTube, né, não permite que a gente reproduza músicas aqui, eu vou deixar para vocês aí na tela. Eu copiei a música, uma folha, um papel de carta com a minha letrinha e cantei um pedacinho para vocês, para a gente já começar a entrar nessa leitura em um clima muito Brasil, trazendo isso para o nosso dia a dia também, porque é sobre isso, Um Teto Todo Seu. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. É sobre isso, Um Teto Todo Seu, né? Ele reflete os pensamentos da Virginia Woolf ali no início do século XX, mas que ainda é um tema muito atual e que reflete a situação das mulheres em várias partes do mundo, né?
Então, a gente aqui, elas indicarem essa música com muita brasilidade, mas que casa com o tema, foi uma dica maravilhosa de Páginas de Otélio. Isso aqui, gente, é um ensaio crítico, né? E os ensaios críticos, eles são muito interessantes porque eles têm a capacidade de nos trazer para dentro da mente do autor, né, ou da autora, no caso a Virginia Woolf, e ela vai defender, né, através desse texto, a questão das mulheres na ficção, né, mulheres produzindo textos ficcionais. E ela começou a escrever esse texto, né, ela escreve esse ensaio ali em 1928, a fim de dar uma palestra para as mulheres de uma das poucas universidades que aceitavam, uma das poucas universidades dedicadas à formação ali superior de mulheres na Inglaterra, né? Isso em 1928. Ela vai editar o texto, e aqui nessa edição da Antofágica vai incluir textos adicionais, incluir um pouco dos diários da Virginia Woolf, dos seus anseios, pouco antes dela publicar Um Teto Todo Seu, em 1929, né? Ou seja, um ano depois dela fazer dar a palestra. A Virginia Woolf, ela tem uma escrita muito peculiar e experimental que faz com que a gente entre na cabeça dos personagens, né? Adentre na cabeça dos personagens. Ela traz ali uma marca bastante experimental, porque ela usa de recursos não muito comuns na época, e ela também traz uma inovação narrativa, que é o fluxo de consciência, e também tem a questão do monólogo interior. Então, nessa parte eu lhes digo que não é uma leitura fácil. Virginia Woolf não é uma leitura muito tranquila, porque eu me sinto sugada para dentro da história. E para mim funcionou ler de uma vez, um fôlego só, me afundando ali e depois revisitando, retornando em algumas passagens a fim de absorver melhor. Então li esse livro em um dia e meio. Mas tem gente que demora muito mais porque demora para entender o fluxo de consciência. Mas é isso, né? São personagens pensando o tempo todo, indo e voltando. Não é uma escrita linear, não é um pensamento único. É como se fosse a gente dentro da nossa própria cabeça, conversando com várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser confuso quando se lê. Aqui ela trabalha também metáforas, metalinguagem. Ela usa uma técnica que é bem interessante, que é contar uma história dentro de outra história. É um ensaio crítico que traz um tema real, né, um tema da ficção com mulheres e ficção, mas que ela usa de uma personagem ficcional, que é a Mary Benton. E dentro dessa ficção, onde a própria Mary Benton é uma personagem ficcional, ela vai criar um outro personagem ficcional, uma outra personagem ficcional, e vai trazer uma metáfora com um gato também. Então, assim, é como se fosse aquelas bonecas chinesas, uma boneca dentro da outra que tem de uma outra. É uma história dentro da história que é dentro da história. E ela trabalha isso de uma forma muito bacana, muito interessante, mas que é desafiadora em uma primeira leitura de Virginia Woolf. Porém, ainda assim indico se desafiar a conhecer essa história. Esse recurso é conhecido como mise en abîme, que é utilizado pela primeira vez pelo André Gide, vou deixar na tela aí, que é um francês, e tem justamente recurso narrativo de usar uma história dentro da história, né? Uma narrativa dentro de outra narrativa. Além disso, gente, o texto foi produzido ali numa época modernista da Virginia Woolf. Ela participava de um grupo modernista que era o Bloomsbury, vou deixar na tela também, que era um grupo bem revolucionário ali em Londres, né? Incluía artistas homens e mulheres, mas principalmente homens, e a Virginia Woolf transitava nesse grupo. Lembrando que ela nasceu 25 de janeiro de 1882
e faleceu em 28 de março de 1941. A Virgínia, ela consegue, né, conquistar esse momento de produzir bastante devido justamente a uma herança que ela recebe de uma tia, e ela usa essa própria vivência dela, né, de conquistar um teto todo seu, através da personagem Mary, e que também recebe uma herança de uma tia que faleceu. Então, ela usa de imagens, metáforas e metalinguagem para poder explorar todos os recursos e exemplificar melhor como funciona ali a dinâmica das mulheres na ficção. Muito interessante. Basicamente, ela usa da Mary para levantar questionamentos sobre como as mulheres precisavam de um teto todo seu para poder conseguir escrever, né? Aqui na página 22, ela fala: tudo que eu podia oferecer era uma opinião sobre um tópico menor, de que uma mulher, para escrever ficção, precisa ter dinheiro e um quarto só seu. E isso, como vocês irão ver, não resolve o problema maior da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Então, ela traz muitas referências, ela reflete sobre as mulheres que ao longo dos anos ali vão aparecendo muito aos poucos, e sempre mulheres brancas e que de alguma forma tinham um privilégio financeiro para poder produzir ficção. Porque a verdade é que a pobreza limitava muito, né? Então, ao longo da história, os maiores autores, né? Autores que ficaram famosos pela sua ficção, tinha uma classe social um pouco melhor e majoritariamente eram brancos. Aqui ela cita Charlotte Brontë, mas ela fala muito mais da Emily Brontë, da Jane Austen. Ela cita outras autoras que tem um texto muito... que tem um texto considerado muito feminino, que são criticadas pelas obras que faziam ser romance, mas que, em vista do que elas eram, em vista do seu contexto, né, naquele contexto em que elas viviam, elas fizeram muito, né? E isso me fez querer reler Jane Austen, que é uma autora que às vezes eu subestimo, por ser uma área que eu não leio tanto, mas eu quero reler Orgulho e Preconceito, e eu só vou fazer isso por causa de Virginia Woolf. Também quero reler O Morro dos Ventos Uivantes, porque a Virginia Woolf cita a Emily Brontë mais de uma vez aqui. E, gente, essa reflexão que ela faz, né, sobre a necessidade da mulher precisar ter um teto todo seu, precisar ter uma fonte, né, uma fonte financeira, um recurso financeiro para produzir textos, é muito verdadeira até nos dias de hoje, né? A edição conta com uma introdução da Aline Bay, e a gente tem um QR Code onde a própria Aline Bay lê a apresentação, né, em voz alta. É muito maravilhoso. Eu gostei demais dessa edição em específico, porque eu já vi outras edições desse livro. Conta com imagens que provavelmente vocês já viram aí, e me fez refletir, né? Me fez querer ler as autoras citadas por Virginia Woolf, me fez refletir sobre o papel da mulher. Eu acho que é uma obra inescapável para quem quer conhecer um pouco mais sobre o feminismo, para quem quer conhecer um pouco mais sobre as lutas das mulheres, porque embora essa obra tenha sido escrita ali no início do século XX, a Virginia, ela sempre em suas obras, em sua vida, buscou trazer essa luz, né, para o papel da mulher, para as limitações das mulheres em sociedade na Inglaterra do século XIX, né, início do século XX, mas que são tão atuais. A gente ainda busca muito o nosso lugar no mundo, o nosso poder de fala, o nosso poder de decisões. Então, maravilhosa! Gostei demais, e eu queria fazer uma reflexão aqui, sem dar muitos spoilers, mas é maravilhoso as metáforas que ela usa, esse recurso linguístico, esse jeito que ela tem de escrever,
muito incrível. Li Orlando e já me senti totalmente encantada por Virginia Woolf. E agora que eu li Um Teto Todo Seu, eu quero conhecer mais obras dessa autora. E é isso, gente. Beirando aí o Dia das Mães, a gente reflete um pouco mais sobre o papel da mulher, né, na sociedade. E aí eu quero contar com vocês para comentar aqui embaixo se já leram Virginia Woolf, se já tem vontade de ler Um Teto Todo Seu, se vão comprar com o meu link essa edição da Ontofágica. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!